Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos aqui, vamos dar início. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre os inúmeros sintomas aí da fibromialgia, né? E o tratamento utilizando em especial o método VOA, né? O método VOA, para quem ainda não ouviu falar, para quem não conhece ainda, é a integração de 3 terapias, né? É a integração da ventosa terapia, o ozônio medicinal com a acupuntura. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Rose Landim, sou fisioterapeuta, acupunturista e ozonioterapeuta. E atualmente eu estou estruturando um mega evento que vai ter agora no dia 14 de outubro. E eu vou compartilhar com vocês as maravilhas do método VOA. Isso mesmo, muito obrigada, Dora. Perfeita combinação, as 3 terapias, realmente os resultados são fantásticos. E por isso que eu quero compartilhar com todo mundo, né? Então, olha, pessoal, eu estou trabalhando com muita dedicação nesse projeto e espero levar esse conhecimento para muitos profissionais de saúde, assim como eu, né? Assim como eu, que desejam ajudar o maior número de pessoas e estar também em outro patamar, né? Em outro patamar de resultados. Agregar mais valor aos tratamentos, né? E aumentar esse ticket médio que a gente precisa aí no consultório, ter um movimento de paciente, né? Então, eu vou convidar vocês para estarem presentes agora, daqui 15 dias, no dia 14 de outubro, nós vamos fazer uma mega surpresa, um mega treinamento do método VOA, e quem estiver participando vai ter algumas surpresas, vai ter algumas condições que a gente não sabe se vai permanecer. E esse evento vai ser 100% online e 100% gratuito. George, precisa de fisioterapeuta para trabalhar com ozônio? Então, é assim, no caso aí a gente está fazendo o treinamento por enquanto, né? A gente está falando em curso por enquanto. Agora, a questão de trabalhar com ozônio é preciso primeiro fazer o curso. Você já tem um curso de ozônio? Bom, se você não tem ainda, dá uma olhadinha lá no site, que é o www.ozoniopuntura.com.br, tá? /lançamento, ou seja, lancamento. E lá você se inscreve para participar do nosso treinamento, que vai ser no dia 14, tá? E aí no dia 14, quem tiver presente, como eu acabei de falar, vai ter algumas surpresas, algumas condições ainda que eu não posso dizer por enquanto. Muito obrigada, Alice. Conto com você também no dia 14, Ana Paula Bispo, que já tá dentro, é isso mesmo. Dia 14 vai ser bem bacana, eu tô me dedicando bastante. Doutor Daniel, muito prazer em você estar aqui com a gente também. Tá convidado dia 14 para participar desse treinamento, desse evento, né? E aí vai ter bastante surpresa aí pra gente sobre esse curso que a gente está lançando. Então, pessoal, agora, vamos começar então a abordar um assunto que muito nós encontramos aí no dia a dia, no consultório. Eu, por exemplo, ontem atendi 2 pacientes com a síndrome da fibromialgia, né? Então hoje eu pensei, né? Hoje eu já estava com essa live programada e ontem duas pacientes, né? Já para eu dar um exemplo bem fresquinho, digamos assim, né? Para vocês. Foram 2 pacientes no mesmo dia com o mesmo diagnóstico ocidental, né? Um diagnóstico de fibromialgia, porém com síndromes diferentes. Muitas sintomatologias parecidas, mas o tratamento para a medicina chinesa diferentes, né?
O que tem em comum, o que teve em comum nas duas foram as contraturas musculares, né? Boa noite. Quem pode aplicar ozônio? Então, Silvana, quem pode aplicar ozônio é assim, o ozônio é um curso livre, tá? É um curso livre. Para quem gostaria de aprender o que é ozônio, pode participar. Só que tem alguns conselhos de classe que exigem eles têm algumas normas. Por exemplo, o conselho, o Corém, o COFEM, eles exigem que tenha pelo menos 120 horas para executar aí o trabalho com ozônio, né? Mas ainda não é, a ozonioterapia ainda não é uma terapia reconhecida, né? Então não tem ainda as normatizações bem claras. Por quê? Porque é dividido às vezes por vias de aplicação. Tem profissão que pode fazer as vias mais invasivas. Outras profissões não, aí o terapeuta vai trabalhar com outras vias, né? Então isso depende bastante. Então é isso, é um curso livre, porém alguns conselhos de classe exigem determinadas número de horas ou restrição em algumas vias de aplicação, tá? O fisioterapeuta, ele pode aplicar ozônio, né? Isso já é sabido, por conta de que a ozonioterapia está dentro das práticas integrativas, tá? Mas isso é um assunto que a gente pode abordar depois também. Lá no meu curso a gente vai comentar sobre esses detalhes, né? Então vamos lá. Respondido, Silvana? Então, é o que eu estava falando em relação à formação acadêmica. Muitos profissionais de saúde têm utilizado o ozônio, tanto enfermeiro como fisioterapeuta, enfim, diversas profissões aí na saúde já utiliza, mas voltando a informação, é um curso livre que ainda não está muito claro as normas, as normatizações. Mas se você me perguntar sobre a minha opinião, eu digo que o fisioterapeuta, ele, né, pode fazer, o enfermeiro, a pessoa que cuida, que tem um curso de acupunturista, de acupuntura, enfim, isso tá bem relativo agora nessa parte mais jurídica, ok? Boa noite, Meire Castro Bento, boa noite, seja muito bem-vinda. Então vamos lá. Como eu estava falando com vocês, ontem eu atendi 2 pacientes com fibromialgia, né? Isso é bem comum no nosso dia a dia na acupuntura, na ozonioterapia, na fisioterapia. É bem comum termos pacientes aí com essa síndrome, né? E aí a gente procura agregar mais terapias para poder ajudar diante de inúmeros sintomas que os pacientes costumam apresentar, né? Então, o que é a fibromialgia na medicina ocidental, né? O que a gente aprende na fisioterapia ou quem fez a enfermagem, enfim. A fibromialgia é uma inflamação no tecido conjuntivo, né, que tem alguns sintomas como dores por todo o corpo. O que é o tecido conjuntivo? Vai ser os músculos, tendões, articulações, tudo isso vai ser acometido e vai dar aquele impacto de dores devido a essas inflamações. Só que na fibromialgia a gente nota que vem acompanhado de questões emocionais. Muitas pessoas até se perguntam o que veio primeiro, as questões emocionais que somatizaram e deu a consequência de dores pelo corpo e também as dores no corpo que também vai impactar em problemas emocionais. Então vira um círculo aí, né? Então, o que a gente tem na medicina ocidental? Em princípio, a pessoa
o indivíduo começa a sentir muitas dores e vem acompanhado com insônia, a questão de ansiedade ou de pânico, ela vai recorrer no médico, né? Ela vai no médico, qual médico que dá o diagnóstico da fibromialgia? O reumatologista, né? Ela vai ter o reumatologista vai fazer uma minuciosa avaliação, palpação nos pontos de dor, e ali ele vai juntar as informações de sintomas da pessoa e vai diagnosticar ou não a fibromialgia. O que o paciente relata normalmente, o que tem em geral é a dor difusa, persistindo por mais de 3 meses. Geralmente os quadrantes, que é a parte de cima do corpo da pessoa, a parte de baixo, o lado direito e o lado esquerdo. E um dos 3 segmentos da coluna vertebral, ou de cervical, ou de torácica, ou de lombar, se persistir doer depois de 3 meses. E ainda tem a apresentação de... Deixa eu ver aqui a pergunta. Que eu estou falando ainda o que é a fibromialgia. E a Dora perguntou: sou ozonoterapeuta e habilitada em ozonoterapia na odontologia. Muito bem, parabéns, é isso mesmo. Na área de odontologia também é muito utilizado a ozonoterapia, né? E tanto a ozonoterapia como a terapia neural, né, que é bem associada os dois. Então vamos lá. Além dessa síndrome que eu já comentei, tem ainda a apresentação de pontos dolorosos que estão por todo o corpo, que se fosse uma síndrome miofacial seria trigger points, né, que são pontos gatilhos ativos. Só que a fibromialgia não, são pontos dolorosos crônicos, que aí se dá o nome de tender points. Então a pessoa ela vai ter de 11 pontos a 18 pontos doloridos. Quando o reumatologista faz a avaliação para diagnosticar, ele vai palpar esses pontos que estão em determinados músculos, estão distribuindo nos músculos do corpo, a maioria na paravertebral, tá por todo o corpo, mas tem bastante na paravertebral. E ele vai colocar mais ou menos uma palpação de uns 4 quilos, né? Bem doloridinho, para quem tá com dor, então, né? E aí ele vai fazer a palpação desses pontos. Se esses pontos estiverem sensíveis e ativos, já é um indício de que a pessoa tem a fibromialgia. E diante desse contexto, a gente vai ouvir ainda do paciente que ele vai sentir vai ter mais sintomas, né? Que além da dor difusa por todo o corpo, né? De articulação, músculos, de tendões, ele vai ter dores, essas dores articulares e nos tendões, vai ter a sensação de fadiga crônica, né? Ele vai ter os distúrbios do sono, que 80% de quem tem fibromialgia tem distúrbios do sono, ou sono não reparador, ou insônia, né? Aquelas insônia intermitente ou no início da noite com dificuldade. Sim, o método VOA vai ter agora o lançamento dia 14, Dora. Dia 14 pode se inscrever lá, que lá a gente vai mandar as informações para você, tá? Em princípio vamos fazer online, tá? Esse curso ele vai ser online, em princípio. Seja muito bem-vinda. Então, continuando os sintomas da fibromialgia, ele vai ter a sensação de fraqueza, né? Um desânimo, né? Ele tem uma letargia, que a gente chama, né? Aquele desânimo, não tem vontade de realizar as tarefas, né? As atividades de vida diária. Então, ele vai também sentir cefaleia dos diversos tipos de dores de cabeça. E também impacta no intestino, vai ter constipação, né? Ou a síndrome do cólon irritável. Então, é uma síndrome com bastante
bastante sintomas, né? E ainda, dentre todos esses sintomas físicos, vem acompanhado do quê? Do desequilíbrio emocional, que é a depressão, a ansiedade severa, a irritabilidade, tristeza, né? A labilidade emocional, que é a alteração de humor, né? Agora, se eu falar da visão da medicina chinesa, porque aqui o método VOA, a gente vai ter uma parte que vamos falar da medicina ocidental, né, que é a nossa medicina, e a outra parte pela visão da medicina chinesa, pela medicina oriental, já que nós vamos tratar com as terapias combinadas, né? Então, agora, na visão da medicina oriental, a fibromialgia ela já tem outras diferenciações, né, para a gente poder tratar. Tem um ditado que diz: aonde não tem fluxo de Qi, tem dor. Ou seja, onde tem estagnação de energia e de sangue, tem dor. E o fibromialgico, ele é estagnado, né? Tem algumas síndromes, porém, se você olhar até mesmo em alguns artigos falando sobre atividade física para fibromialgia, você vai associar isso, que você precisa de ter o livre fluxo de Qi, você tem que ter o movimento para você colocar a circulação para funcionar, né? E você, tendo uma circulação melhor, você vai gerar mais os neurotransmissores, né? As serotoninas, enfim, o que para o fibromialgico às vezes tem deficiência. E eu vou destacar aqui para vocês algumas desarmonias. Eu sei que tem acupunturista vendo e sei que tem não acupunturista vendo. Então eu vou procurar não mergulhar muito na medicina chinesa. Eu vou tentar deixar o mais simples possível. Mas eu tenho na medicina chinesa, para eu tratar a fibromialgia, eu tenho algumas diferenciações. O meu paciente, quando ele relata que ele tem dor em peso, eu vou pensar que ele pode ter uma umidade. Aí eu preciso de um tratamento específico para drenar a umidade. No curso nós vamos tentar falar sobre como você vai diferenciar essas síndromes, né? E na medicina chinesa, essa umidade, ela significa que entrou um patógeno, que é a umidade em si, né? Que é a síndrome Bi. Quando entra o patógeno, você tem por umidade ou por vento. Então, as síndromes serão diferentes uma da outra. As características de dor vão ser diferenciadas. Quem tem umidade, o patógeno umidade, vai ter mais dor em peso, tá? Peso nas pernas, peso no corpo, um inchaço, né? Vai se sentir demasiado, né? E agora, quem tem já por vento vai ter a dor migratória. O que é uma dor migratória? É uma dor que começou aqui na minha cervical e aí radiou lá para minha torácica. Eu tenho uma dor que caminha, o paciente ele refere isso. Eu tenho uma dor que ela caminha, então é uma dor por vento. Então eu já tenho, a minha conduta já vai mudar, não vai mais ser drenar a umidade, e sim expelir o fator patogênico, o vento, né? Que a gente aí vai ter os pontos para fazer isso, para fazer essa função, né? E tem uma outra, eu escolhi 4 síndromes: a umidade, o vento e a deficiência de Qi sangue. Como que é o paciente que tem deficiência de energia e de sangue? É um paciente letárgico mesmo, é um paciente que sente muito cansaço, né? Você vai notar assim que ele fala assim: eu tenho dor, quando eu tenho dor eu vou deitar, eu vou dormir, eu não faço mais nada. É aquele que tem aquela dor incapacitante, né? Limitante.
Então, tem alguns outros sintomas para a gente falar, que eu não quero me estender muito na síndrome, e que vai nos direcionar ao tratamento, né? E eu tenho uma outra que é a mais comum, essa síndrome é a mais comum, que é por estagnação de Ti do fígado, Ti e sangue do fígado. Então a pessoa apresenta algumas queixas, por exemplo, a irritabilidade, as tendinites, né, as bursites, né? Então isso nos leva a crer que a pessoa tem uma estagnação de Ti e sangue. Então se ela tem esse tipo de síndrome e você perceber que tem estagnação, que é uma pessoa que não tem o movimento, ela acorda de manhã, tem a rigidez matinal, que aí com o movimento ela começa a melhorar, né? Ela vai melhorando, então você já vai pensar, ela tem estagnação do Ti do fígado. E aí eu vou precisar de alguns tratamentos, alguns pontos para desestagnar essa energia, né? Que é tranquilo, que eu vou passar hoje para vocês algumas dicas para quem não é acupunturista, tá? Já para poder melhorar seu paciente. Então, como a pessoa que tem fibromialgia também tem uma questão de neurotransmissor, né? Uma deficiência de serotonina, esse movimento vai fazer com que essa pessoa melhore a produção de serotonina. Ainda a questão do intestino, né? Como o intestino também ajuda na produção de serotonina, a gente vai olhar para o intestino desse paciente para poder também fazer movimento no intestino e melhorar esses sintomas que ele apresenta, né? Como o síndrome do cólon irritável, né? É uma questão bem comum. E agora eu quero começar aí com algumas dicas de pontos. Eu não sei como que tá para vocês aí a explicação. Alguém quer dizer alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu posso começar a dar as dicas. As dicas que nós vamos fazer aqui é sobre o método VOA, né? A gente vai falar sobre a acupuntura no tratamento de fibromialgia, algumas dicas de ponto, também da ventosa terapia, também do ozônio. O que eu faria com o ozônio nessa pessoa? Partindo então do princípio, já que não tem perguntas, partindo-se do princípio que eu tenho um paciente que tem estagnação do Ti do fígado, que é esse que eu acabei de falar, né? Que tem as dores de tendinite, vai ter irritabilidade, enfim, vários sintomas aí que você nota que a pessoa piora quando ela movimenta, né? Aliás, ela melhora quando ela movimenta. Isso significa que ela tem uma estagnação de Ti e sangue. Então, quando a gente põe movimento no corpo dela, que seja pelas mãos ou pelas agulhas, porque a agulha, a acupuntura, ela também vai favorecer o movimento da circulação, né? O movimento do paciente. É uma atividade física passiva, a grosso modo explicando, né, gente? Então, o que eu tenho aqui para uma síndrome dessa, que é mais comum, eu selecionei alguns pontos que são clássicos e podem ser utilizados sem que eu tenha muitos detalhes sobre o paciente, não. Sem que eu tenha muitos detalhes sobre a acupuntura, sem aprofundar na acupuntura. Então, eu vou passar uma técnica aqui para vocês, que é a abertura dos 4 portões. O que é os 4 portões? Os 4 portões significa o movimento por todo o meu corpo, a começar pelas minhas mãos, né? Eu começo com uma mão,
faço a circulação pelo pé, o outro pé e a outra mão. Então, vou promover a circulação aí de energia do meu corpo, tanto energia quanto sangue. Então, eu vou ter um ponto bem clássico. Muita gente que não é acupunturista sabe que ele existe, né? Que é um ponto que tá aqui entre o primeiro e segundo metacarpo, né? Ele chama EGU, é a união do vale. Por que vale? Porque quando você faz isso aqui, ó, fica um valezinho aqui na sua mão. Só que o mais fidedigno para você localizar esse ponto aqui você tem o segundo metacarpo, na metade do caminho dele aqui, dessa falange, no começo dessa falange, para essa metade do caminho, você tem o ponto IG4, né? Então, você vai fazer o agulhamento do IG4 perpendicular, tá? Perpendicular. Aqui, como a mão é bem enervada, às vezes dá uns choquinhos, a gente chama de DETI na medicina chinesa, só que a mão é bastante enervada, então você tem um pouquinho mais sensibilidade. O paciente, ele já fala se vai agulhar a mão, porque tem essa sensibilidade. E o IG4 bilateral, tá? E o F3. O F3 eu falei bastante na aula passada, na live passada, né? O F3 é o terceiro ponto do fígado, que ele é um ponto fonte. O que faz o ponto fonte, esse terceiro ponto de fígado? Primeiro, falando do fígado. O fígado, ele é responsável pelo livre fluxo do qi e sangue do nosso corpo. Então, quando eu tenho uma dor que vai me causar, em paralelo, sintomas de irritabilidade ou a tendinite mesmo, essa questão mesmo da fibromialgia, tem pessoas que chegam assim, bem em desequilíbrio, que ela chega até a ser intolerante por causa das dores e por conta do desequilíbrio da própria patologia, né? Então, quem que pode nos ajudar, já que esse paciente ele tem essa irritabilidade, e quem comanda a irritabilidade e a raiva e o estresse é o fígado, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o terceiro ponto de fígado, que é o ponto fonte. O ponto fonte, ele faz o quê? Ele fortalece a função do sistema, que no caso aqui é o fígado. Como ele tem a função de liberar o livre fluxo, nós vamos pegar o ponto fonte dele e vamos fortalecer essa função. Então, eu pegando o IG4 bilateral e o F3 bilateral, eu vou abrir os 4 portões ou 4 portais. Esses 4 portais, digo para você, na minha prática clínica, que eu tenho bastante tempo já, mais de 10 anos, e tenho notado, acupunturistas que estão aí, sabe o que é você agulhar bilateral IG4 e o F3 para promover o livre fluxo de qi e sangue do paciente. Esse paciente vai melhorar muito, porque você vai fazer o fluxo, né? O F3, como eu falei na aula passada, se vocês não se lembrar, vai lá na live da quinta-feira passada e dá uma olhadinha. Fica aqui entre o hálux, esse dedo aqui, olha, você subindo aqui no dorso do pé, você vai fazer essa medida aqui, ó, 1,5 a partir do dorso, entre o primeiro dedo e o segundo. Então, esse é o F3. Mas a gente encontra no guia de acupuntura ou na internet, se você não se lembrar, você encontra a localização tranquilamente aí do F3, tá? Então, o que eu falei para vocês agora sobre os 4 portais, que é um grupo de 2 pontos bilaterais e que se chama, deu um nome para essa técnica, né? E aí você pode complementar esse fluxo, você pode complementar com um ponto que eu vou falar agora. Eu nem estava no script esse ponto, mas eu vou comentar, já que ele é tão funcional aí para esses quadros, que é o VB
34. Vesícula biliar 34. O fígado, ele tá no mesmo elemento, no mesmo movimento da vesícula biliar. Então, quando você agulha o VB34, você favorece bastante o fluxo de Qi também. E ainda que o VB34, ele é conhecido como relaxante muscular. E ele vai favorecer o relaxamento também dos tendões, tá? Que o fígado, ele rege os tendões, né? Também. Alguma pergunta? Pergunta sobre a estagnação do Qi do fígado? Bom, então, para você tratar aí o seu paciente com fibromialgia e você detectou que ele tem uma falta de fluxo, né, uma falta de um desânimo aí, uma estagnação, né, uma irritabilidade, tendinite, tudo nos leva a crer que ele tem uma síndrome de fígado. Você abre os 4 portões e você já vai ajudar esse paciente, tá? Agora, se eu tenho um paciente que ele tem muito cansaço, ele tem muita falta de vontade, né? Uma letargia mesmo, a gente vai pensar que ele tem uma deficiência de Qi e sangue. Aí a gente já vai incluir outro tratamento, né? Que é a tonificação desse sangue, que aí eu já entraria com pontos como o baço 6, que eu falei lá na aula passada, na live passada. O baço 6, que vai favorecer aí a produção de sangue e de energia para o paciente, que é o baço 6, ele é um ponto que é um ponto de fígado, né? De conexão de fígado, rim e baço, que está na perna A3 tsum do maléolo medial. Você vai favorecer a produção de sangue para esse paciente que está com letargia ou desânimo. Silvana está sugerindo IG11 e 36, usado para abrir os portões. Sim, olha, é assim. Você pode usar o IG11 e o E36 pelo fato deles participarem do canal unitário Yang Min. O canal unitário Yang Min é o canal meridiano que tem mais Qi e sangue. No paciente que tem deficiência, que é isso que eu estou falando agora, deficiência de sangue, deficiência de energia, você pode utilizar pontos do Yang Min, que nesse caso aí, o IG11 e o E36, que eles estão no mesmo nível do braço, de baixo e embaixo e em cima do corpo. Estão ali no mesmo, pela holografia, estão ali no mesmo lugar. Pode ser usado tranquilamente, tá? E se esse paciente tiver síndrome de calor, né? Aquele paciente que apresenta o calor cheio, você pode utilizar o IG11, que você vai ajudar bastante. Agora, na acupuntura, eu dei as dicas aí para estagnação de Qi do fígado. E na ventosa, o que eu vou fazer com esse paciente para ajudar na liberação de fluxo de Qi? Lá na paravertebral, eu vou fazer uma ventosa ou nos pontos de acupuntura, que esses pontos eu vou dar provavelmente na minha aula do dia 14, eu vou comentar. Talvez eu comente sobre algum desses pontos. Mas você pode fazer a ventosa terapia na paravertebral deslizante. O paciente de fibromialgia, alguns eles são muito sensíveis na paravertebral. Então não são todos que você vai utilizar a mesma sucção, né? Então você tem que ter a empatia aí, né? Você tem que ver, você tem que sentir, né, no seu paciente, na paravertebral do seu paciente,
como que é para ele a ventosa, se é com pouca pressão ou muita pressão. Se ele tiver uma deficiência, você vai colocar bastante pressão, ele vai sentir conforto. Agora, se ele tiver um excesso, ele vai sentir muita sensibilidade quando você tocar nele, né? Principalmente nos pontos dolorosos que eu falei, que são os tender points. E eles são bem sensíveis. Então, na ventosa, você pode até colocar o B49 e o B18. Por quê? São pontos de assentimento do fígado, de assentimento dorsal do fígado. Então, quando você pega esses pontos, supomos que você foi lá, fez os 4 portões, né? Aí os 4 portões, o paciente está em decúbito dorsal, você fez os 4 portões, você fez o VC 17, que eu falei na aula passada, você fez o pericárdio 6. Aí você vira o paciente para dar uma olhadinha como que tá as costas dele, os pontos ativados lá. Aí você vai fazer a ventosa. Nessa região. Na região de toda a paravertebral, porque geralmente o fibromialgico ele tem dor na paravertebral inteira, né? Ele tem, inclusive, ele fala pra você assim, tá inchado. Tá inchado, não é quem tá inchado, são contraturas ali que ele sente. Então, na ventosa é isso, você pode fazer a ventosa tanto nos pontos de acupuntura, que no curso eu vou fazer junto com vocês, né, esse procedimento. E também você pode fazer o ozônio, a ozonioterapia vai ajudar muito na via retal, né? Você vai promover mais oxigênio pro corpo da pessoa, né? E tem aí artigos que comprovam que a ozonioterapia para dores, né? Utilizando essa via, ela é muito eficaz, né? E além disso, a gente pode palpar os tender points e aplicar o ozônio nesses pontos AX na medicina chinesa ou pontos tender points na medicina ocidental. Alguma pergunta? Alguma pergunta? O que você usa para deslizar? O que você usa para deslizar a ventosa? Então, a ventosa ela tem alguns tipos, né? Tipos de ventosas. Você pode deslizar com a ventosa de fogo. Acho que eu não tenho nenhuma. Eu tenho aqui, ó. Aí eu vou falar sobre os tipos de ventosa, né? Tem a ventosa de acrílico, que você desliza, você faz a sucção e desliza com a de acrílico. Coloca um creme primeiro ou um óleo, se for de ozônio, melhor ainda, o óleo de ozônio. E aí você vai deslizar com aquela de acrílico. Eu preciso mostrar ou você já viu a de acrílico? Porque eu devo ter ali a de acrílico. Então, a de acrílico é essa, que você vai anexar aqui, olha, a pistola aqui, e você vai colocar na paravertebral do seu paciente, você vai fazer a sucção de acordo com a sensibilidade dele e vai deslizar, né? Óleos essenciais também pode ser, ventosa com laser pode ser, muito bem. Caso você não trabalhe com agulha, você pode colocar os pontos com laser, que super funcionam. Aí eu tenho a ventosa de vidro, né? Você foi minha aluna, Alice? Não, né? Que eu fiz isso na apresentação do curso de ozonioterapia. Então, a ventosa de vidro,
você vai colocar uma pinça com algodão, o algodão com álcool, vai acender com isqueiro e fazer o fogo aqui, isso aqui, ó, né? Quando você faz isso, você já tirou o oxigênio e já vai fazer a sucção, aí você vai deslizar. Essa é bem mais confortável para deslizamento do que a de acrílico. A de acrílico é muito mais prático, mas deslizar com essa daqui é muito melhor. É muito mais confortável. Ainda não? Então, mas eu te espero aí no próximo curso. Aí, Alice, eu tenho essa aqui, olha, essa é super prática, né? Nós não estamos falando hoje da celulite, mas eu gosto bastante de usar essa na celulite. Porque aí eu consigo pegar a ventosa assim e vou deslizando. E é de vidro. Ó, eu não preciso do fogo, tá? Essa ventosa você encontra na mais oriental, né? Tem outros tipos de ventosa também. E aí, como eu estava falando sobre o ozônio na fibromialgia, eu acho bastante interessante pela minha prática clínica, tem bastante resultado, o ozônio retal, né? O ozônio retal no paciente de fibromialgia, você vai potencializar o efeito da acupuntura, o efeito da ventosa terapia, tá? E também o ozônio nos pontos de acupuntura, nos pontos AX ou nos trigger points. Acupunturista que não é da área da saúde pode fazer ozoniopuntura? Então, mas acupunturista é da área da saúde. Então é assim, olha, luterapia, né? Lu, assim, é o que eu estava falando no começo da live, que essa é uma normatização que está muito recente, não tem ainda uma regulamentação. A ozonoterapia está igual à acupuntura, né? Que a acupuntura também não tem regulamentação, né? Então, a ozonoterapia é um curso livre até o momento, é um curso livre, mas tem alguns profissionais de saúde que têm os seus respectivos conselhos que restringe algumas vias de aplicação ou restringe a execução da técnica por conta de número de horas, a exemplo da enfermagem, né? Ah, sim, tudo bem, não tem problema, eu posso repetir. Então, na enfermagem, por exemplo, o Conselho Federal de Enfermagem, ele exige que o ozonioterapeuta tenha 120 horas para poder executar os tratamentos pela ozonioterapia, tá? Porque o ozônio, assim, ele parece ser fácil, mas você precisa ter aí uns cuidados, né? Tem as contraindicações, enfim, os cuidados que o paciente precisa. Então, tem conselho que restringe a parte invasiva, né? De você aplicar só subcutâneo ou intradérmico. Isso vai variar de conselho para conselho. Para o acupunturista que já faz a acupuntura, que também é um pouco, já mexe com a agulha, já é invasiva, e se você utilizar o gás de ozônio com pouco volume, né? Pouca dose, pouco volume, é uma via que, na minha opinião, né? Eu não estou confrontando com conselhos de classe, com conselho federal, nenhum. Mas, na minha opinião, é bem tranquilo de fazer nos pontos de acupuntura, porque eu uso muito pouco volume e eu tenho isso na Declaração de Madrid, que é um parâmetro aí da ozonoterapia internacional, né? Então, eu tenho ponto que eu vou usar 1 ml, 2 ml, depende, né? Depende do ponto, eu uso um pouquinho mais, eu uso uma dose bem baixinha, 5 microgramas, no máximo 10 microgramas, porque eu tenho pontos, assim, olha, eu tenho ponto que já é pontos distais ou proximais ou sistêmicos, mas eu tenho também pontos adjacentes. Eu tenho pontos naquela área que eu fiz o ozônio
na aplicação ortopédica, por exemplo, escápula, né? Eu vou fazer uma aplicação de dor aqui na torácica, no ponto de dor do paciente, e eu sei que ali eu tenho um ponto de acupuntura que vai me favorecer na aplicação local. Eu vou usar, aí eu posso até utilizar um volume maior, dependendo daquele ponto, tá? Dependendo da ação do ponto, dependendo da profundidade de agulhamento, enfim. Alguns detalhes que eu vou passar no curso para vocês, toda a minha experiência aí, por atender mais de 2.000 pessoas com esse método e ver, assim, bastante resultados com potencial gigante, um potencial que a gente não tem nem como discutir, porque a gente sabe que tem problemas que uma só terapia não é o suficiente, né? Aí a gente faz aí a associação das 3 terapias, que já é bastante conhecida aí como acupuntura. Alguém tem mais? Boa noite, Celinha. Boa noite, seja muito bem-vinda. Alguma outra pergunta? Respondi a todos. Pelo que eu tô vendo aqui, respondi a todos. Então é isso, pessoal. Então eu quero convidar vocês mais uma vez aí, lembrar vocês do nosso evento dia 14 de outubro, às 20 horas. Eu vou dar uma super aula sobre o método VOA e vai ter bastante surpresa, né? Vai ter condições especiais que a gente não sabe se vai continuar essas condições que vão ser dadas no dia 14. E para você se inscrever e ficar por dentro de tudo sobre o método VOA, você vai lá na www.ozoniopuntura.com.br/lancamento, ok? E qualquer dúvida que surgir, pode me chamar, pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, que eu estou à disposição aí de vocês para a gente discutir ou esclarecer algumas dúvidas, tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta? Obrigada, Célia. Então é isso, me inscrevo para esse curso no site. Isso, você vai lá no site e já deixa seu e-mail, que aí nós vamos dar para você todas as informações das aulas, como vai ser gravadas. O curso vai ter 20 módulos, pessoal, 20 módulos eu fiz. Assim, eu coloquei o meu coração nesse curso. Então, é a minha experiência. Teve curso aí que eu demorei bastante assim para entender como a medicina chinesa, né? Então eu vou dar as dicas para vocês nesse curso, ensinar como executar, né? Como executar as técnicas associadas e aí vai ter localização de pontos, vai ter a anatomia palpatória, vai ter eu vou fazer para vocês uma aula aí prática de como localizar as vértebras. Tem muita gente que tem insegurança para localizar ou agulhar a paravertebral por conta de profundidade de agulha, por conta mesmo de não conhecer ou não lembrar das estruturas anatômicas para localizar os pontos. Então, nesse curso eu vou fazer, né, também essa aula de localização da anatomia palpatória. Nós vamos falar sobre os meridianos da acupuntura que nós vamos usar no método VOA. Nós vamos falar das afecções de coluna vertebral. Vamos falar assim de terapias extras que vão ajudar a você a tratar seu paciente. Por exemplo, vou colocar quem tá aí, que teve aula comigo,
sabe que eu gosto de falar sobre a craniopuntura numa emergência, na auriculoterapia numa emergência, na acupuntura do mestre Tung. Eu gosto da acupuntura de microsistemas, que é acupuntura abdominal. Então, no meu curso, eu vou entregar para vocês aí esses atalhos, tá bom? Então, estão todos convidados. Vai ser um mega prazer ter vocês lá, tá bom? E muito obrigada e espero vocês lá. Um beijo, até a próxima quinta.